Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um texto na Palavra de Deus. Espero que você esteja gozando de paz, espero que você esteja gozando de muita saúde nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero ler Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse texto, ele faz parte de mais alguns versículos que o antecede, e nós precisamos voltar um pouquinho no texto para a gente entender esse momento. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, onde uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, havia alimentado. Nós entendemos que se tinha 5.000 homens, fora mulheres e criança e mulheres não entrava no censo naquela época, nós imaginamos que aproximadamente, juntando homens, mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas se alimentaram naquele dia com apenas 2 pães de cevada e 3 peixinhos. Após a multiplicação de pães e peixes, no dia seguinte, nós acreditamos que a multidão dobrou, ou por que não dizer triplicou, porque havia pão e peixe de graça. E nós sabemos que essas coisas atraem nós como ser humano. Então naquele dia eles passaram o dia com Jesus, ouvindo a palavra, uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de cura, uma palavra direta aos corações de cada um daqueles que estavam com ele. Então nós imaginamos que no dia seguinte a multidão dobrou, ou por que não dizer triplicou. Mas vamos ficar apenas com o dobro. Naquele dia tinha aproximadamente 30.000 pessoas, é uma estatística que eu estou dando aqui, é um ponto de vista meu, porque sempre que um dia é bom, principalmente quando tem alguma coisa que é 0,800, a tendência é multiplicar no dia seguinte. Só que naquele dia Jesus tinha uma estratégia diferente. Naquele dia a multidão começou a acompanhar Jesus, e Jesus começou a pregar palavras espirituais, não que ele não tenha pregado palavras espirituais no dia anterior, mas naquele dia ele estava dizendo, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas aquela multidão, que multiplicou de um dia para o outro, eles não estavam à procura desse pão da vida que era Jesus, eles não estavam à procura de um alimento espiritual, eles queriam que repetisse aquilo que aconteceu no dia anterior. Eles queriam ver a multiplicação de pães e peixe
e uma multidão de quase 15 mil se alimentar e sobrar ainda 12 cestos. Então, naquela expectativa do dia seguinte, eles queriam mais multiplicação, eles queriam mais peixe, eles queriam mais pães. Só que Jesus tinha uma palavra estratégica para aquela multidão do dia seguinte, e a palavra estratégica era a seguinte: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Os vossos pais comeram do pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram do maná que eu derramava sobre a terra naqueles dias, mas eles morreram. Mas eu sou o pão vivo, aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer de mim viverá eternamente. Mas eles não queriam ouvir esta palavra. E o texto está dizendo, no versículo que nós lemos, que muitos dos seus discípulos, Jesus escolheu os 12 discípulos, instituiu os 70 e depois escolheu mais alguns discípulos. E o texto está dizendo que muitos daqueles discípulos começaram a pensar no seu íntimo, começaram a pensar no seu coração: duro eu ouvir esse discurso, porque a expectativa deles era um alimento físico, era um alimento natural, que sacia a fome de manhã, mas daqui a 3 horas está com fome de novo, sacia a fome à tarde, mas daqui a 3 horas está com fome de novo. Eles estavam querendo alimento material, estavam querendo o alimento físico, e Jesus estava oferecendo para eles o alimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para mim, para você que me ouve, você que me assiste: nós precisamos do alimento material, sim, somos dependentes do alimento material, mas o alimento físico, o alimento espiritual é muito mais importante na nossa vida, porque o pão que nós alimentamos no dia, nós temos que repetir as refeições, nós temos que nutrir o corpo, o pão com água. Mas quando nós alimentamos Jesus Cristo, o pão da vida, nós alimentamos o Espírito, nós temos mais estrutura, nós somos mais fortalecidos, nós somos mais capacitados. Jesus naquele dia, ele não estava querendo multiplicar mais pães e peixe para alimentar apenas no mundo físico, ele estava dando alimento no mundo espiritual. Quando nós somos alimentados no mundo espiritual, nós somos capacitados, nós somos preparados para os confrontos da vida, para as adversidades da vida. Mas eles não estavam entendendo, porque eles estavam com os olhos fitados no alimento material, no alimento físico. É o que tem acontecido hoje com esta humanidade. Os olhos da humanidade estão em alimento físico, os olhos da humanidade estão em alimento material, enquanto nós podemos alimentar de um alimento espiritual, viver da palavra. Jesus Cristo é esse alimento nosso espiritual, que mata a nossa fome em todas as áreas. O alimento material só mata a nossa fome no corpo físico, mas o alimento espiritual mata a nossa fome em todas as áreas da nossa vida. Muitos dos seus discípulos começaram a dizer: duro eu ouvir esse discurso, e a Bíblia diz que muitos voltaram atrás, muitos voltaram ao seu estado natural, o estado de antes, voltaram atrás, deram as costas para o Senhor. Muitos abandonaram. Em outra tradução disse: muitos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos abandonaram e já não andavam mais com ele, porque eles queriam só alimento físico, eles não queriam alimento espiritual. O alimento espiritual é muito mais forte do que o alimento físico, porque o alimento espiritual ele produz, o alimento espiritual ele produz o alimento material. O alimento espiritual ele precede o alimento material. Muitos o abandonaram, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, voltaram para trás, o abandonaram. E Jesus então olha para os 12 e pergunta para eles: e vós também não quereis retirar? E a Bíblia diz que Pedro saiu à frente, e o apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Senhor, para onde iremos?
sendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde iremos? Para onde iremos, sendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Santo de Deus? Eu quero deixar esta palavra para a nossa meditação nesta quarta-feira, dia 13 de maio do ano de 2020. É o dia também que é comemorado, a abolição da escravatura, em todo o Brasil. Eu quero deixar esta palavra para a meditação nossa. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos abandonar ao Senhor, porque o alimento espiritual, Ele é que nos mantém de pé. O alimento espiritual é que nos faz ganhar o alimento material. É o alimento espiritual que nos dá perspectiva de dias melhores. É o alimento espiritual que vai nos fortalecer até que Ele venha. É o alimento espiritual que vai fazer com que nós prossigamos, olhando para cima, aonde Ele está sentado, e para frente, aonde nós precisamos galgar. Não volte atrás. Se você tiver que cair, caia pela frente, não caia para trás. Não volte para trás. Não abandone o Senhor em nenhuma circunstância, porque Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Aí está a história do êxodo. Mas morreram sem entrar na Canaã, sem entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb e aqueles que foram nascidos no deserto. Mas os que saíram do Egito morreram no deserto. Nós não vamos morrer nesse deserto, porque a perspectiva que o Senhor tem para mim, para você, para cada um de nós, é das melhores. Mas não olhe para trás, não abandone o Senhor nesse momento de crise no mundo, nesse momento de crise na saúde, nesse momento de crise financeira, nesse momento de crise profissional, contrato de trabalho suspenso, empresa fechada, empresa falência. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós: não abandone o Senhor, permaneça firme, porque Ele é o nosso pão vivo, Ele é o nosso alimento espiritual, que vai nos dar força para que nós possamos vencer mais esta batalha. Eu trago aqui esta palavra para a meditação de cada um de nós neste dia 13 de maio, onde é considerado no Brasil o dia da abolição da escravatura. Somos livres do Senhor, ou aliás, escravos, porém livres do Senhor. Eu quero orar pela tua vida nesta quarta da vitória, aonde você estiver. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero profetizar na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a tua palavra nesta hora, e eu estou ministrando sobre a vida deste que me assiste, deste que me ouve, uma bênção sobrenatural. Nesse 13 de maio do ano de 2020, dia que é comemorado no Brasil a abolição da escravatura, eu ministro paz, eu ministro alegria. Nesta quarta da vitória, eu ministro saúde, eu ministro uma bênção especial, meu Pai, em cada família, meu Pai. E eu quero, meu Pai, desejar, meu Pai, num ato profético, eu quero desejar, meu Pai, bênção na saúde, meu Pai, de cada uma dessas famílias. Eu declaro, meu Pai, no poder do nome santo e bendito de Jesus, mais um elo desta corrente da vitória formado. E eu declaro, meu Pai, que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, não vale encantamento. E nós estamos, meu Pai, profetizando em cada oração, profetizando, meu Pai, em nome de Jesus, que os leitos que foram preparados, que os hospitais de campanha que foram montados contra o coronavírus, esses leitos vão ficar vazios em nome de Jesus. E eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, a saúde, a paz, a alegria na vida de cada um, daquele que me ouve, daquele que me assiste. E eu declaro Jesus Cristo, o pão da vida, o nosso alimento, dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida,
e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.